Yubamana ibubu Yubayama yushibu Yama yushibu butan Uskawa shunkaya wa ikaya wa ikiki Kaya wa ikiki Eu tinha um irmão caçula, menorzinho que eu, e aí ele sentava no colo do meu pai e aí ele tocava, né? Aí todo mundo vinha e se juntava, né, ao redor dele e aí começava a ouvir. E aí como se fosse colocava um suspense, né, como se fosse uma apresentação, alguma coisa assim, ele respirava fundo lá e mergulhava nas histórias. É um portal de entrada, assim, sabe? Para um mundo mágico, né? Onde os animais fantásticos falam, né? Entre si. E nessas histórias, com certeza, a gente fica aprendendo as coisas, porque fábulas para a gente é isso, né? Eu acho que para vocês também, né? Serve para a gente aprender, né? São lições de vida, né? Que a gente fica aprendendo. E meu avô me ensinava que com as 26 letras do alfabeto, eu podia escrever tudo que eu pensava. E eu achava muito pouca letra para escrever tudo. Então eu estava sempre pensando uma palavra que eu não desse conta de escrever. Era sempre isso. Então o meu exercício de infância com as palavras era esse de pensar uma palavra que eu não pudesse escrever. E até hoje eu acho que é isso, que é essa tentativa que eu faço na literatura, saber que a palavra não me esgota. A palavra nunca escreve tudo que a emoção sente. Meu avô era o vovô Ioiô, minha avó era a vovó Neném. E meu avô era um grande contador de histórias. Ele contava histórias com muita graça. Ele era descendente de nordestinos. Ele se dizia nortista, porque ele nasceu no Pará. Mas ele era descendente de um baiano e de uma sergipana. Então ele contava histórias daquele jeito nordestino, de dançar, cantar, fazer brincadeiras. Ele era muito engraçado. E ele tinha lido, pelo que eu entendi, todas as histórias do mundo, porque ele contava Perrault, tudo do Perrault. Ele contava tudo do Grimm. Ele contava tudo das Mil e Uma Noites. Ele contava tudo do Nordeste de histórias populares. Ele sabia todas as histórias de coelho, de veado, de onça, todas. Ele contava. Eu vejo hoje, eu leio até o Câmara Cascudo e outros folcloristas que contam histórias, e eu fico boba de ver que eu conheço todas. Porque meu avô contava e contava muito. No meu tempo de menino, aquele povão do interior era muito difícil escola. E os pais de família, para desarnar a molecada, ia para a cidade, comprava os folhetos e levava para os filhos. Aí os meninos começavam a brigar ali, aprendendo as primeiras letras. Aqueles que sabiam alguma coisinha iam passando uns para os outros, né? Isso aqui, um B com A, é beabá, e lá vai, não sei o que, começava naquilo ali. E os moleques iam começando com aquilo ali, daí a pouco começava a ler. Aí começava, então aquilo ali foi muito forte para mim. Pelo fator de me tornar cantador, o cordel foi quem me teleguiou. Aí depois, quando eu fui me deparar com o quanto que era belo aquele tipo de verso, e ele foi me explicando do improviso, aí eu fui me apaixonando por aquilo, sem saber que aquilo ia me influenciar muito no que eu escrevo. O que eu escrevo é cordelizado, o que eu escrevo tem aqueles ruídos, aquelas falas. Falas herdadas de uma fala sertaneja do meu pai, dos meus tios, da minha mãe, mas sobretudo desses discos de cordel. Vasculhando alfarrábios desbotados na gaveta, deparei-me com a obra maior de todo o planeta, é a shakespeariana de Romeu e Julieta.
Aconteceu na Itália, na cidade de Verona. Esse sinistro episódio que o conto menciona, que sendo contra o amor, o ódio não funciona. Tinha a jovem Julieta um verdadeiro primor, a pureza de um anjo, a candidez de uma flor. A personificação de Vênus, Ísis e Latona. Se Leonardo da Vinci exagerou na Madonna, Deus acertou na beleza da jovem flor de Verona. Eu cheguei aqui em julho, em setembro eu já estava trabalhando na agência como revisor. Fiquei lá 13 anos como revisor de textos. Trabalhava muito. Era o único revisor, revisando texto, catálogo de carro, rótulo de água mineral, tudo tinha que passar por mim para eu ler e aprovar, né? Era um trabalho. Agora, como que eu fazia? Para cada rótulo de água mineral que eu lia, eu escrevia um conto, que era para não perder o sonho, né? Eu dizia, para cada água mineral é um conto, para cada catálogo de carro é um conto. Então, eu sempre estava escrevendo. Enquanto eles iam consertar os acertos que eu determinava, eles estavam lá fazendo os acertos e eu escrevendo um conto. Então, quando chegava aquele rótulo de água mineral, para mim não era nada aquilo lá. Eu já estava comprometido, era com a trajetória do meu personagem, saber o que ia acontecer. Trabalhadores do Brasil. Enquanto o Zumbi trabalha cortando cana na zona da Mata Pernambucana, o Lorunquê vende carne de segunda a segunda. Ninguém vive aqui com a bunda preta para cima. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Enquanto a gente dança no bico da garrafinha, Odé trabalha de segurança, pega ladrão que não respeita quem ganha o pão que Tição amassou honestamente, enquanto o Batalá faz serviço para muita gente que não levanta um saco de cimento. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Enquanto o Lorum trabalha como cobrador de ônibus naquele trânsito infernal de trânsito, o sonha com um novo amor para ganhar um passe ou dois na praça turbulenta do Pelô, fazer sexo oral, anal, seja lá com quem for. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Enquanto Rainha Quelé limpa fossa de banheiro, sambongo, bungo na lama. Isso parece que dá grana para o povo se juntar a plot sambongo na merda, pulando de cima da ponte. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Seu branco safado. Ninguém aqui é escravo de ninguém. Então, a gente ficava com essa patroa a semana toda e no final de semana minha mãe pegava a gente. Só que nós tínhamos uma coisa que a gente transitava, ia. Eu lembro quando eu tinha 8 anos, que eu fixei mesmo depois dos 10 anos, numa casa sem a minha mãe. Ficou eu e a Rita. Então, nessa casa que a gente vai, que dos 10 anos que eu fico lá, acho que até uns 14, tinha a biblioteca da mulher. E era uma sala assim, enorme, tinha aquela estante enorme, cheia de livros. Ali eu aprendi inglês, porque tinha uns livrinhos de inglês que era muito legal, eu ficava lendo e via as imagens, né? Airplane, aí eu gravava. Só que eu não sabia a pronúncia, eu lia tudo errado. Aí, horse, aí tinha a imagem e eu gravava. E aí, nisso, a mulher tinha uma sobrinha americana. E eu perguntava para ela, como que lê? Aí ela foi me ensinando, que ela via que eu sabia, que eu já sabia o livro todo, eu conheci o livro todo. Aí eu peguei assim, mostrei para ela, né? Ela, nossa, ela ficou passada como sabia do livro. Mas eu lia todo dia, eu ia limpar e ficava lendo. E aí falava, mas essa menina demora demais para limpar, gente, não é possível. Vai lá ver que essa menina tá aprontando. E eu tava lendo. Sou Carolina, escrevo desde menina. Meus textos foram rasgados, amassados, pisoteados. Foram tantos beliscões pelas bandas lá de Minas. Fugi da casa da patroa, porque vassoura não quero mais. Agora, a caneta é o meu troféu. Bordo as palavras no papel e é tudo que eu quero dizer. De repente,
por nesses crimes aí e tal, né? Eu chego lá na cela forte, né? Condenado a tirar 1 ano de cela forte. Primeiro eu fui condenado a tirar 6 meses de cela forte. As paredes vertiam água e tinha uma porta lá assim de ferro, um negocinho pro guarda ficar vigiando a gente, o guichê para ele pôr a comida, a porta de ferro, a janela aqui atrás era uma chapa de ferro assim, com furinhos milimétricos assim e tal, isoladão ali e não tinha nada. E aí tal, numa dessas daí, o faxina passou e falou assim, ô meu, liga o telefone. Falei, telefone, meu? Que porra de telefone é esse daí que vocês estão falando, meu? O telefone era privada, né, meu? E aí, pô, eu quem? Luiz, tá? Quando você vai? Aqui e tal. Ah, eu moro em frente de você. Era o cara que morava no mesmo corredor que eu, do outro lado da cela forte. Então ele lá tirava água da privada e pelo encanamento da privada ele entrava em contato comigo. E aí tal, esse cara começou a trocar ideia comigo e esse cara começou a falar de livro, meu. Cacete, porra, mas eu nunca li um livro da minha vida, nunca tinha lido um livro da minha vida. Que livro cacete, eu quero saber de livro, eu mal sabia ler, mal sabia escrever. E o primeiro livro que ele me contou foi o Les Misérables, de Victor Hugo. Um livrão que eu sei é dessa grossura assim e tal, 700 e cacetada de páginas. Ele me contou em episódios, porque não podia conversar. Era de madrugada, a luz apagava, 9h30, batia o sino, blim, blim, 21 vezes. Aí apagava a luz. Aí meia-noite acendia a luz, era a contagem, o guarda passava fazendo a contagem e tal, aí apagava a luz. 2 horas da manhã e assim 4 horas da manhã. 2 em 2 horas acendia a luz e eles passavam fazendo contagem. Então é o seguinte, então, quando apagava a luz, nós ligava a privada e ficava trocando ideia. Acendeu a luz, nós ficava tipo fingindo que tá dormindo. E aí, em episódios, ele foi me contando aquela história, né? Meu pai era pipoqueiro da praça da igreja. Mesmo trabalhando desde sempre, mas os fins de semana eu ia ajudar meu pai lá, porque aumentava o serviço lá no carrinho de pipoca. E eu estava lá uma vez, aí apareceu um senhor lá, comprou pipoca e puxou conversa comigo. Ele perguntou para mim se eu estava estudando, eu falei, claro, né? Não era comum, né? A gente hoje, essa pergunta não faz o menor sentido, mas na época fazia. E ele perguntou onde eu estava estudando, eu falei com ele, estava no colégio Antônio Amaro, que era um colégio péssimo. E aí ele falou, por que você não estuda no colégio Cataguases, que era o colégio bom da cidade, colégio público, mas só estudava a elite da cidade, né? E meu pai falou para ele, todo ano eu vou lá e não consigo nunca uma vaga. E aí ele falou, não, ano que vem você me procura que eu vou arrumar uma vaga. Ele arrumou mesmo. Então eu fui estudar lá, eu parei de trabalhar, fui estudar de manhã. Só que cheguei lá, era um universo completamente diferente do meu. E era evidente que eu era um menino pobre no meio de ricos. E teve esse lado ruim, que foi o lado de eu me sentir extremamente mal naquele colégio, pessimamente mal. Mas teve um lado bom, que foi o seguinte, como eu não me adaptei, como eu era o pobre lá, e todo mundo olhava para mim e falava, esse cara é o pobre aqui e tal, eu comecei a querer me sumir dentro do colégio, me tornar invisível. E até que um dia eu descobri um lugar maravilhoso, porque nunca tinha ninguém, era um silêncio, nunca entrava ninguém, e eu comecei a me refugiar nesse lugar. E ficava lá durante o intervalo, ficava quietinho lá, ninguém me falava nada comigo e tal, que era a biblioteca do colégio, né? E até que um dia, eu acho que de tanto me ver entrar e sair lá, a bibliotecária achando que talvez eu quisesse um livro e tivesse com vergonha de pedir, um dia eu entrei, ela me chamou. Me chamou e falou, olha, então, pega esse livro aqui, leva para casa, lê e devolve amanhã. E eu, muito tímido, não tive coragem de dizer para ela que eu não queria o livro, né? E aí, cheguei em casa com aquele negócio, né, estranho. Aí meu pai virou, o que é isso aí, menino? Eu falei, pai, a mulher lá mandou trazer, ler e devolver para ela. Ele falou, então lê e devolve. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei o negócio lá ali. Aí, no dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, não lembro, aí eu devolvi para ela. Graças a Deus, né, tô livre disso. Ela perguntou para mim, você leu? Eu falei, li. Ela falou, que bom. Então, toma esse aqui, leva para casa, lê e devolve. Eu falei, caramba. Aí eu fui para casa, cheguei em casa, meu pai falou, o que é isso, menina? Eu falei, o livro, mas você não leu o livro? Eu falei, eu li, pai, mas devolvi até, mas a mulher falou para ler esse livro também, devolve. Então lê e devolve, o que é isso? Agora vai ficar esse troço aqui dentro de casa. Tá bom, aí eu li, aí cheguei na mulher lá, falei, graças a Deus, mas, né, entreguei para ela, falou, você leu esse livro também? Eu falei, li, ela deu um sorriso aqui, né? Então você tem que ler esse aqui também. Eu falei, não acredito. Bom,
Aquele ano foi um inferno. Eu devolvia livro, meu pai chegava em casa, meu pai dava, trouxe mais livro, aí eu devolvia para ela, enfim. Então, mas com o passar desse negócio, eu fui achando engraçado, achando estranho. Comecei a perceber, por exemplo, que o mundo era maior que a minha cidade, coisa que eu não sabia. Eu tinha até a cidade, eu tinha 12, 13 anos, né, como eu disse. Eu conhecia 4 cidades. Eu conhecia Cataguases, eu conhecia Rodeiro, eu conhecia Ubá e conhecia Santos Dumont. Quando eu comecei a ler, eu comecei a descobrir que existe um monte de outras cidades, que existiam gente que não falava a nossa língua, que tinham pessoas com nomes diferentes do nosso, e que comiam coisas diferentes, tinham paisagens diferentes, aquilo me encantou. E aí sim, eu comecei, com o passar do tempo, comecei a falar, puxa, eu quero ler. Minha mãe morreu, eu estava com 6 para 7 anos. Minha mãe morreu de câncer. Ela teve um câncer e minha mãe morreu com 33 anos. E naquele tempo, minha mãe tinha uma voz muito bonita, ela cantava muito. Quando a dor do câncer era muito grande, que ela não estava suportando, ela sentava na cama e cantava maravilhosamente bem. Então a gente sabia que a dor era muita. Então era aquela voz muito bonita de soprano que atravessava a casa inteira, atravessava o quintal. A gente sabia que estava doendo muito. Então eu acho que hoje, inclusive, há uma presença da minha mãe na minha literatura, porque quando a dor é muita, eu escrevo. Eu não tinha condição de fazer uma carta para minha mãe. Eu não tinha. Esse cara fez o rascunho, eu passei a limpo e mandei para minha mãe. Minha mãe respondeu, toda emocionada, daí eu dava para ele, fazia rascunho, eu passava limpo e pá. E assim foi, umas 10 cartas, né? Até que chega um momento, começa a chegar os momentos em que ele não conseguia traduzir o que eu queria dizer para minha mãe. A intimidade minha com a minha mãe, ele não tinha nada a ver. E o negócio dele era ficar elogiando com poesia, não sei o quê, não sei o quê. E eu e minha mãe não tinha nada desse negócio de Luiz, de carinho, essas palhaçadas, não tinha. E eu comecei a modificar, até que chegou um ponto, opa, estou à vontade, fica à vontade com essas cartas aí e tal, eu já conseguia trocar ideia com a minha mãe. E na medida em que desenvolvia a capacidade de dialogar, de escrever, de ler, a minha vida se expandiu, meus horizontes se expandiram, começo a ver outros países, outro mundo, outros continentes, outra vida, e começo a tomar conhecimento da pequenez da minha vida até então, como era pequeno tudo aquilo ali, eu era completamente assim para dentro. E aí comecei a querer mais do que isso, e comecei a escrever para pessoas do mundo inteiro. Eu cheguei a ter, assim, 100, 150 pessoas me correspondendo, assim, direto, assim, constante, né? Do mundo inteiro, do Brasil e do mundo inteiro. A minha irmã vai para Buenos Aires, ela não mora aqui mais, ela está em Buenos Aires já faz 20 anos que ela está lá. E a gente se encontrou agora, 16 anos depois, nessa viagem que foi esses poetas todos para a Feira do Livro de Buenos Aires. E aí, lá em Buenos Aires, quando eu encontrei a minha irmã, 16 anos depois, que a gente se abraçou e eu falei para ela, então, você tá vendo? Eu não limpo mais chão, né? Você lembra que você falava que eu ia virar prostituta porque eu tive um monte de filho e que eu era muito simples, religiosa, eu não ia deixar de ser doméstica nunca? Então... agora eu sou poeta, você tá vendo? Eu tô aqui no Hotel 5 Estrelas e vim te visitar porque eu sou poeta. Isso, dinheiro nenhum nunca vai pagar na vida. Eu penso assim que o trabalho do escritor é muito simples, porque, na verdade, assim, você tem que estar disponível para uma memória coletiva. Essa memória coletiva existe, né? O inconsciente coletivo, o que você quiser chamar, né? E assim, o que eu faço, na verdade, é simplesmente estar aberto a essa memória coletiva, transformar parte dessa memória coletiva em livros, que se forem lidos, porque tem que ser lidos, se forem lidos, eles voltam a realimentar a memória coletiva, porque para mim ficção e realidade aí é quase a mesma coisa, embora não seja, evidentemente. Existem 2 remos sagrados, né? De uma altura de 1,5 metro, mais ou menos, de tamanho, né? E é onde está contido todas as histórias tradicionais do nosso povo, todinhas, desde o início do mundo até uma certa... E ele é dividido, né? Primeiro vem os mitos, depois vem as lendas e depois vem as fábulas. 3 divisões, né? Muitos têm essa preocupação, né? De, hoje em dia, da influência da televisão, das coisas, né?
de fora, né? E essa cultura, essas histórias possam acabar. Então, dessa maneira, escrita em livro é muito mais fácil de manter e de relembrar. Nơi panu bâu ni chanka bơi ra ni ma hai e a i e a hai e a i e a